vamos falar sobre o nosso relógio biológico, né? E o nosso relógio biológico, né, que é os núcleos supraquiasmáticos, esse é um dos primeiros trabalhos, né, que demonstrou, né, a importância do núcleo supraquiasmático. Isso é o artigo do Moore, né? Isso, veja, isso é uma comunicação, uma comunicação simples, um trabalho muito citado, né? O que ele faz é que aqui, no caso, ele vai medir, né, a corticosterona, né, e ele percebe que quando ele faz uma lesão no núcleo supraquiasmático, você perde a ritmicidade, diferente do animal, né, não lesionado. Então, você tem uma perda da ritmicidade do ritmo de corticoide, né, da corticosterona, né, em ratos, quando você tem a lesão disso. Né? Um outro trabalho foi o trabalho realizado pelo Stephen, né, que era, né, um alemão que fugiu da Segunda Guerra Mundial, foi para o Canadá, aí do Canadá, lá ele aprendeu inglês, depois foi para os Estados Unidos, para a Califórnia, e lá na Califórnia ele queria fazer medicina, mas o tutor dele, né, o Ivan Zucker, convenceu ele a fazer o doutorado, e o experimento dele foi esse aqui, publicado no PNAS, né, que ele faz lesão no núcleo supraquiasmático e elimina, né, o ritmo circadiano, tanto para o comportamento de ingesta de líquido, como para o comportamento de atividade, né, em rato. Né? O Steven, né, mandou esse trabalho inicialmente para a Science, foi recusado, e depois saiu, né, logo em seguida, ele mandou para o PNAS, né, e saiu, e é o trabalho com maior evidência em relação à ritmicidade. Isso foi em 72, os dois trabalhos foram publicados, e os dois são considerados, né, como os grandes descobridores do núcleo supraquiasmático. Em 97, né, esses dois pesquisadores, o Heppert, né, e o Desai, eles fizeram, né, um evento, né, lá em Harvard para comemorar os 25 anos, né, do núcleo supraquiasmático, da descoberta do núcleo supraquiasmático. Então, o que a gente, né, tem, né, nisso, esse trabalho é bem interessante, né, que são as fases. Né? Então, a gente fala da fase 1. A fase 1 foi aquela fase em que foi se investigado exclusivamente o quanto que o núcleo supraquiasmático era necessário para a ritmicidade circadiana. Então, foram os estudos de lesões. Né? Então, neste caso aqui, foram feitos diversos trabalhos, né, com cada um, primeiro com lesões mais simples, lesões grandes, depois lesões mais restritas, né, e esses trabalhos, né, mostraram o quanto que esses neurônios do núcleo supraquiasmático são necessários. Depois teve a fase 2, né, que é a fase, né, que tentar justificar que no núcleo supraquiasmático os neurônios eram osciladores circadianos. Né? Então, nessa fase 2, basicamente, a gente teve, né, os estudos, né, metabólicos, aqui são dados, né, mostrando estudos com, né, a desoxiglicose, né, marcada radioativamente. Então, a gente vê aqui o COSA, que é de um primata, e aqui a gente tem de camundongo. Então, aqui eu tenho, olha, os núcleos supraquiasmáticos bastante ativos, né, porque ele captava a desoxiglicose, eu consigo fazer esse registro. E na fase escura, enquanto na fase clara eu não vejo. Isso foi demonstrado para primata, para roedor, tal, etc. Então, basicamente mostrou que a atividade, né, metabólica oscila ao longo das 24 horas, sendo mais atividade metabólica dos neurônios dos núcleos supraquiasmáticos durante a fase clara e pouca atividade metabólica dos neurônios do núcleo supraquiasmático durante a fase, né, escura. A outra parte foi fazer os registros, né, de atividade eletrofisiológica. Eu tenho um metabolismo. E agora, na membrana, será se a eletrofisiologia, né, muda? Né? E aí, esses trabalhos foram bastante interessantes. Né? Esse grupo de japoneses aqui, eles criaram, né, um sistema de fazer como se fosse ilha, isolando, né, áreas. Né? E aqui eu tenho a região do núcleo, né, dorsal da RAF, aqui na fase, né, escura, na fase clara, né, sem atividade, né, sem uma expressão rítmica. E quando a gente vai ver, né, aqui no núcleo, aqui no hipotálamo, você tem, né, e a atividade do núcleo supraquiasmático, mesmo quando ele é isolado, ou seja, você tem os neurônios do núcleo supraquiasmático sem receber, né, a aferência de outras regiões, porque você fez uma transecção dessas conexões, né, a gente continua tendo essa expressão rítmica aqui.
E aí, o que se observou claramente é que eu tenho essa variação, então isso aqui é a frequência de disparo de potenciais de ação conforme a hora do dia. Então, eu tenho aqui, né, mais atividade, cai, depois a atividade sobe de novo. Então, basicamente, você tem uma atividade que aumenta durante a fase clara, né, e vem diminuindo durante a fase, né, escura. Né? Então, isso é bastante interessante, mesmo eu mudando o horário da fase clara, como aqui fez, né, ou seja, o início da luz aqui às 7 horas, nesses abertos, e aqui o início da luz aqui, né, então, que ele vai começa a subir, ou 19 horas, eu tenho exatamente, né, uma mudança, né, conforme, né, essas alterações. Então, o que vai determinar aí é a presença ou ausência da luz, né? E aí a gente vê todas, né, essas mudanças do núcleo supraquiasmático, mostrando aqui uma ampliação, né, que é terceiro ventrículo, então nós estamos no hipotálamo, aqui são os corpos dos neurônios marcados com nícer, né, no núcleo supraquiasmático. E a gente posteriormente observou que isto, né, não era uma coisa homogênea. Se eu faço a marcação por VIP, né, o peptídeo vasoativo intestinal, você tem muita marcação na área, né, ventral e pouca marcação na área dorsal. Já se você vai ver a vasopressina, a marcação é muito mais na área, né, na região, né, mais dorsal do núcleo supraquiasmático e pouca na ventral. Aqui é um olhar de uma outra forma, né? Então, isso aqui é um corte que eu tenho aqui, o quiasma óptica. Aqui eu tenho os dois núcleos, né? E eles estão interconectados entre si. Aqui vem as projeções do nervo óptico, né? Esses axônios, eles terminam aqui, e esses neurônios eles se conectam, né, entre si. Né? E a gente tem, né, a quarta fase, né, que foi a fase do transplante. Basicamente é isso aqui. Eu tenho um animal, né, aqui no caso, esse é o primeiro trabalho assim bem elaborado, né, mostrando que o transplante recupera, né, o ritmo quando ele é colocado lá no terceiro ventrículo. Então veja, aqui eu tenho um ritmo que está ajustado, né, tem um pico aqui no peridograma, né, próximo de 24 horas. Aqui vai para o escuro constante, continua mantendo o pico. Aqui eu tenho uma lesão do núcleo supraquiasmático, ele perde a ritmicidade. Aqui eu faço o transplante, continuo mantendo em escuro constante e o ritmo se recupera. Veja aqui o pico, né, próximo de 24 horas. Então, esse foi o primeiro trabalho, né, um trabalho clássico, né, da Patrícia, né, que faleceu recentemente. E depois vem um trabalho clássico, né, que saiu na Science, né, em 1990. Isso aqui é a capa da Science, né, que é o núcleo supraquiasmático, uma fotolipografia de campo escuro, mostrando aqui essas projeções. Aqui é terceiro ventrículo, né, aqui no meio, que são os dois núcleos supraquiasmáticos. Veja aqui as conexões entre, né, o núcleo supraquiasmático direito e o esquerdo. Então, esse foi um trabalho do Martin Ralph, né, em que ele faz, né, demonstração que o transplante, né, é o que determina, né, o período. Então, o que o Martin Ralph fez, né, ele estava na época, né, lá no laboratório, né, do professor Michael Manning, né, no Central Biological Time, em Virgínia, e isso é o animal selvagem, o hamster selvagem. Então, aqui ele está, né, aqui o ritmo dele, muito próximo de 24 horas. Aqui o que a gente vê, né, nessa parte, né, lateral aqui, aqui eu tenho um claro escuro. Os primeiros dias o animal está ajustado ao claro escuro. Então veja que a atividade do animal aqui, ele inicia exatamente no início do escuro, depois o animal é colocado no escuro constante e o ritmo fica um pouquinho menor do que 24 horas, mas muito pouco, ele é muito próximo. Né? E aí o que o Martin Ralph recebeu foi um grupo de animais, né, que tinham sido submetidos, aproximadamente quase 1.500 hamsters, que tinham sido submetidos para radiação, né, para provocar mutação, induzir mutações. Então, eles sabiam que tinham induzido, né, alterações no genoma desses animais, e aí o que o Martin Ralph foi fazer foi olhar esses animais e ver se ele encontrava algumas mudanças de fenótipo que pudessem, né, ser explicado por mutações induzidas por radiação. E o que ele encontrou, né, foi exatamente, né, esses dois fenótipos e dentre os animais, né, mutantes. Esse primeiro fenótipo aqui, o que a gente observa é uma coisa interessante, ou seja, aqui, olha, no selvagem, o início da atividade está aqui no início do escuro, e aqui o início da atividade vem para a fase clara. E quando o animal é colocado em escuro constante, o ritmo fica muito menor do que 24 horas, aproximadamente com um período de 22. Já esse outro fenótipo, né, esse outro mutante, o que ele encontrou aqui que era exatamente,
né, o início da atividade vinha lá para o meio da fase clara, né, e o ritmo era muito menor do que 24 horas, aproximadamente, né, a 20 horas. Então, veja, o que aí, no caso, o professor Martin Hauck, ele já mostra, né, o quanto que o aspecto genético, porque esse aqui era o homozigoto mutante, esse aqui era o mutante heterozigoto, né, os diversos cruzamentos desses com esse, você tem esse. E que essa mutação tinha, né, uma predominância, né, mendeliana. Né? E aí o que o professor Martin Hauck fez, olha, se eu tenho esse animal selvagem e esse aqui mutante, com são a mesma espécie, mas com ritmos diferentes, né? E se eu faço a lesão no núcleo supraquiasmático desses animais, né, o que eu vou ter é arritmia, porque o ritmo, né, eu faço uma lesão tanto no selvagem no mutante, faço. E a questão é, e se eu fizer o transplante, o que é que ocorre? Né? Se eu pegar aqui, né, mas o transplante agora cruzado, eu vou fazer, né, uma lesão no núcleo supraquiasmático do selvagem, pegar, né, neurônios aqui do hamster mutante e colocar aqui para ver se recupera e como se recupera. E o mesmo eu vou fazer aqui com o selvagem, vou fazer lesão no selvagem, no mutante, desculpe, né, e vou pegar núcleo supraquiasmático do selvagem e colocar nesse animal para ver como é que ele recupera. E o que foi observado foi isso aqui. O animal selvagem, né, que está ritmado, aqui eu faço a lesão, perde o ritmo, eu faço o transplante, e depois, quando recupera o ritmo recupera conforme, né, o período, não do animal receptor, mas do animal doador. Do mesmo jeito que aconteceu com o selvagem recebendo do mutante e a recuperação, o período era igual ao do mutante, o mutante, quando tinha lesão, e depois fazia o transplante com células do animal selvagem, o período do ritmo do selvagem, depois do transplante, era igual ao do selvagem. Então, você fazia, né, uma demonstração muito clara de que o ritmo era determinado, né, pelo, né, o genoma, né, o fenótipo, né, circadiano era geneticamente determinado de uma forma muito clara. Então, essa foi uma evidência bastante. Então, o professor Martin Hauck, esse pesquisador aqui do Canadá, da Universidade de Toronto, ele já esteve aqui algumas vezes em Natal, a gente tem algumas colaborações com ele, né? Então, ele criou esse paradigma, né, de usar, né, o mutante, né, o selvagem, fazer transplante, que foi fundamental para a ritmicidade, para os estudos da ritmicidade circadiana, mas também para outros aspectos, né, da neurociência. Então, essas três questões foram importantes para a gente ver, né, a questão da importância do núcleo supraquiasmático.